quem é o Pedro Strozenberg e por que você merece os votos dos sócios para ser eleito o próximo presidente do Vasco? Bom, vou começar aqui. São duas em uma, né? Duas em uma, mas que são correlacionadas, né? Então, acho que uma vai emendando na outra. Bom, eu sou um carioca vascaíno, apaixonado pelo Vasco, que tem minha formação na área de direito, mas sempre atuei numa perspectiva de mediação de conflitos, de resolução das desavenças e através do diálogo, através do entendimento. Sou uma pessoa que prezo especialmente o diálogo e o bom entendimento entre as pessoas, mesmo quando a situação está bem difícil, bem intensa, né? Então, minha formação como eu disse, na área de direito, minha especialização é toda no tema de mediação de conflitos. Aqui no Rio, eu participei da fundação de um movimento chamado Viva Rio, de uma organização conhecida, grande hoje, mais de 12 mil colaboradores e colaboradoras, e que está fazendo 30 anos esse ano. E aí hoje eu trabalhei durante 15 anos no Viva Rio, diretamente, depois fui fazer outras coisas, e hoje eu faço parte do Conselho de Administração. Sou presidente do Conselho de Administração do Viva Rio. E em termos da minha atividade executiva, fui ouvidor da Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro, também, e agora sou ouvidor do processo de reparação da barragem de Fundão, em Mariana. Também é uma fundação grande, chamada Fundação Renova, e é um trabalho ligado aí aos atingidos, ao processo de reparação. Então, um pouco assim, a minha história é no campo dos direitos de pessoas que se sentem muitas vezes violadas, né? E muito na questão de escutas e diálogo, de construção desse entendimento. E também, e aí, Fábio, que eu já começando um pouco a responder a sua segunda pergunta, a minha trajetória é no mundo das associações, né? Durante muitos anos, eu trabalhei e tenho vínculos até hoje com associações, como é o Viva Rio, como é o ISER, também é outro lugar. Eu também faço parte do Conselho de Administração do ISER, também fui secretário executivo do ISER durante alguns anos. Então, eu lido com esse tema das associações, do processo associativo, da sustentabilidade, da transparência, das organizações, do processo participativo. Então, um dos temas que me motiva a estar candidato nesse momento, né, além da honra e da alegria, né, de poder estar falando com essa imensa torcida do Vasco, um dos motivos que me mobiliza é porque eu conheço bem esse processo associativo, funcionamento das associações. E acho que para esse momento do Vasco, isso talvez seja um ponto de real importância, fundamental importância para o que a gente está vivendo hoje, especialmente nesse pós-SAF, a gente vai falar um pouquinho mais dela. Eu tenho 38 anos de Vasco, né? Minha carteirinha aí é de quando ia fazer 12 anos. Eu tenho ainda uma alegria, confessar aqui a vocês, uma alegria particular, muito especial, que dia do meu aniversário é o dia também do aniversário do Vasco, 21 de agosto. Então, essa é uma honra que eu queria ter também. Isso é uma alegria que não é uma escolha, mas eu carrego comigo essa satisfação. Então, quando eu ia fazer 12 anos, um pouco antes disso, eu ganhei meu título, né, do Vasco. Então, há 38 anos que eu sou associado ao Vasco. E nos últimos 12 anos, eu tenho participado da política do Vasco. Participei das chapas, né, do Identidade Vasco. Sou ativo no Identidade Vasco há uns 10 anos. E nos últimos 4 anos eu tenho estado na coordenação do Grupo Identidade Vasco. E nesse lugar foi o que me alçou, me colocou, me desafia a estar aqui
ampliando o diálogo, ampliando o debate, mas a partir, com muita responsabilidade, com muito compromisso, a partir do Grupo Identidade Vasco, que é um grupo que fez 10 anos agora, no dezembro do ano passado. É um grupo que tem diferentes momentos na história do Vasco participado da política do Vasco. Tem, né, no Roberto Monteiro uma figura especial, uma liderança especial, mas também com Eloy, Edmilson, Mauro Ferreira, né, Renato Romero e tantos outros, Carol, Mauro, tantos outros companheiros e companheiras do Identidade Vasco que constroem essa agenda, essa campanha que hoje eu me coloco. Então, são esses 3 elementos, assim, Fábio, que eu diria. Primeiro, é um conhecimento profundo, efetivo do processo associativo. Uma segunda característica é apostar no diálogo, na construção de entendimentos, na união, né, na construção de processos dialogais e participativos, né? Terceiro, um processo de transparência. São as 3 características que eu acredito que a minha vida inteira é dedicada e que eu acho que para o Vasco, nesse momento, são 3 pontos fundamentais. E, além disso, essa proximidade, esse diálogo com a história do Vasco, com a política do Vasco, com a participação das escutas diferentes do Vasco, e eu hoje me sinto preparado, de fato, para assumir essa candidatura e numa vitória eleitoral, construir um Vasco diferente do que a gente está hoje, um Vasco forte, um Vasco transparente, um Vasco compromissado com o vascaíno, com a vascaína e também com a sua sustentabilidade e defesa da sua história. Então, acho que são esses os elementos iniciais. Kim, Léo, aí, Fábio, eu agradeço também esse diálogo dessa noite, mas me coloco aqui humildemente nesse lugar também de vascaíno, também sofrendo essa semana, mas com a esperança e com a disposição de construir um Vasco diferente, especialmente, Léo, para os nossos filhos, nossas filhas, para as crianças, né, para os jovens, de um modo geral. Para mim, esse é o ponto assim, crucial desse meu sentimento de estar disputando aqui o cargo. Eu tenho uma filha também de 9 anos, vascaína, Helena, e eu fico, assim, as glórias e as alegrias que eu tive, eu quero muito que ela possa vivenciar também. Quero muito que a vascainidade dela se construa não só pelo afeto a nós, né, os pais, amigos, familiares, mas também ao Vasco, né? Eu acho que isso é um caminho que a gente que tem que nos motivar e nos mobilizar intensamente. Então, a esses pequenos, as miúdos e miúdas, que eu também quero muito poder estar aqui. Então,